Pai, por favor, não vá embora de novo. Aquela frase atravessou André Teixeira como um soco no peito. Ele era um empresário poderoso de São Paulo, dono de prédios, contratos milionários e uma agenda que nunca dormia. Em casa, porém, só havia silêncio ou guerra. Desde que Mariana, sua esposa, morreu no parto dos trigêmeos, João Lucas e Miguel André fugia. Do luto da culpa dos próprios filhos. Em 5 anos, 17 babás tinham desistido. Diziam que os meninos eram impossíveis. A verdade é que estavam abandonados. Tudo começou a mudar no dia em que Sara Nogueira apareceu. Veio como faxineira temporária, enviada às pressas por uma agência. Simples fala mansa, olhar firme. No primeiro dia, João jogou um prato na parede. Lucas gritou até perder a voz. Miguel a trancou no depósito. Qualquer um teria ido embora. Sara ficou. À noite, em vez de bronca, ela sentou no chão do quarto e contou uma história. Depois fez algo inesperado, rezou. Não alto, não impondo nada. Só ficou ali. Presente. Pela primeira vez, os meninos dormiram. Semanas depois, André voltou mais cedo e viu a cena que mudou tudo: seus filhos ajoelhados de mãos dadas com Sara, chorando e pedindo apenas uma coisa: o pai de volta. André desabou. Entendeu ali que dinheiro nenhum substitui presença. Quando pressões do trabalho ameaçaram afastar Sara, ela partiu sozinha para não destruir a família. André, enfim pai, pegou os filhos e foi atrás dela numa igrejinha simples em Salvador. Volta, não como funcionária. Volta como família. Ela voltou. E naquela casa finalmente alguém decidiu ficar. Sara voltou numa manhã nublada, sem malas grandes, só com a mesma bolsa simples e o mesmo olhar cansado. Os meninos estavam na sala quando a porta se abriu. Por um segundo, ninguém se mexeu. Depois, Miguel foi o primeiro a correr. João e Lucas vieram logo atrás, tropeçando um no outro, abraçando como se ela pudesse desaparecer de novo. Sara se ajoelhou no chão e segurou os três ao mesmo tempo. Tremia. Eu tô aqui. Eu não fui embora de vocês, repetia com a voz falhando. André ficou parado observando. Aquela cena doía e curava ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ele não se sentiu um estranho dentro da própria casa. Mas também entendeu que voltar atrás não apagava 5 anos de ausência. Ia ter consequência. Ia ter trabalho. Ia ter culpa. Nos dias seguintes, nada virou conto de fadas. João ainda tinha acessos de raiva. Lucas voltava a se fechar quando algo lembrava abandono. Miguel acordava de madrugada chamando por alguém só para ter certeza de que não estava sozinho. A diferença é que agora alguém vinha. Às vezes era Sara. Às vezes era o próprio André. Ele começou errando. Tentava compensar com presentes, passeios caros, promessas grandes demais. Sara o puxou de lado numa noite. Eles não precisam de mais coisas, André. Precisam de você aqui. Mesmo quando for difícil. Aquilo ficou ecoando. Então ele começou a mudar de verdade. Chegava mais cedo, cancelou viagens, sentou no chão para montar brinquedo quebrado. Aprendeu a ouvir o silêncio do Lucas, a segurar o choro do Miguel, a respirar fundo quando João explodia. Nem sempre conseguia. Às vezes perdia a paciência. Se afastava, batia à porta do escritório. Mas agora ele voltava. Sempre voltava. A casa foi mudando aos poucos. Não ficou perfeita. Ficou viva. Teve risada misturada com choro, bagunça, com abraço, dias bons e dias péssimos. Sara deixou de ser a funcionária. Virou referência. Porto seguro. E sem perceber, família. Numa noite simples, sentados à mesa com arroz, feijão e frango, João olhou para o pai e perguntou: Você vai estar aqui amanhã? André engoliu seco e respondeu sem promessa grandiosa: Vou tentar todo dia. E pela primeira vez isso foi suficiente. O verdadeiro teste veio quando o mundo de fora bateu à porta. Numa tarde comum, enquanto André ajudava Miguel com um quebra-cabeça e Sara preparava o jantar, o telefone tocou. Era um antigo sócio, voz tensa, falando de contratos suspensos, investidores desconfiados, boatos correndo soltos. Diziam que ele tinha perdido o foco, que estava deixando os negócios de lado por causa da família. André desligou sem responder. Sentou no sofá, passou a mão no rosto e ficou ali quieto.
João percebeu. Você vai embora? Perguntou direto sem rodeio. A pergunta doeu mais do que qualquer ameaça financeira. André puxou o filho para perto. Não. Hoje não. Amanhã também não. Não foi fácil cumprir isso. O dinheiro diminuiu. Algumas portas se fecharam. O padrão da casa mudou. Menos luxo, menos gente trabalhando, mais simplicidade. E, estranhamente, mais paz. Sara observava tudo em silêncio, ajudando como podia, mas sem tomar o lugar que não era dela. Até o dia em que André a chamou para conversar. Eu não sei fazer isso sozinho, ele disse com honestidade crua. Ser pai, estar presente. Eu tô aprendendo agora. E você? Você já faz parte disso tudo. Sara respirou fundo. O medo ainda morava nela. Medo de assumir algo grande demais, de falhar, de ser deixada outra vez. Eu fico, respondeu, mas só se for de verdade. Com erros, dias ruins. Sem promessas vazias. Ele concordou com a cabeça. Era tudo o que ele também podia oferecer. O tempo passou. João começou a falar quando sentia a raiva chegar. Lucas voltou a desenhar e aos poucos a usar palavras. Miguel parou de acordar assustado toda a noite. Não porque a dor sumiu, mas porque agora tinha colo quando ela vinha. Numa noite chuvosa, faltou luz. Velas na mesa, risos tímidos, histórias antigas. André contou sobre Mariana pela primeira vez. Falou do amor, do medo, da saudade. Os meninos ouviram em silêncio. Sara segurou a mão dele. Ali André entendeu, ele não tinha perdido tudo. Tinha perdido tempo. E tempo não volta, mas presença sim. Aquela família não nasceu perfeita. Foi construída dia após dia, com escolhas difíceis, quedas e recomeços. E foi assim que André aprendeu a maior lição da vida dele: sucesso nenhum vale mais do que alguém que decide ficar. A pergunta que ninguém tinha coragem de fazer veio numa tarde tranquila dessas raras, em que tudo parecia em ordem. João estava sentado no chão da sala desenhando. Lucas coloria em silêncio. Miguel empilhava carrinhos com cuidado. Sara dobrava roupas no sofá quando João levantou os olhos e falou sem drama, quase como quem comenta o tempo. Sara, você vai embora algum dia. O ar ficou pesado. André congelou onde estava. Aquela pergunta carregava todos os abandonos que os meninos já tinham vivido. Sara parou o que fazia, sentou no chão diante deles e respirou fundo. Eu não sei tudo da vida, disse com honestidade, mas hoje eu escolho ficar. Amanhã também. Miguel se aproximou devagar e encostou a cabeça no ombro dela. Lucas soltou o lápis. João apenas assentiu como quem grava aquela resposta no peito. André percebeu ali que amor não se prova com discursos, mas com repetição. Com presença diária, com escolhas pequenas feitas todos os dias. Algumas semanas depois, ele tomou uma decisão que vinha amadurecendo em silêncio. Reuniu os meninos e Sara na sala. Estava nervoso, dava para ver. Eu não sei ser pai perfeito, começou, mas sei que vocês mudaram minha vida. E você, Sara, você foi a ponte que me trouxe de volta para eles. Ela abaixou o olhar, emocionada. Eu queria que você fizesse parte dessa família de um jeito definitivo. Não por gratidão, por amor. O silêncio se quebrou quando Lucas falou baixinho. A gente já escolheu ela faz tempo. Sara chorou. Chorou como quem solta anos de peso acumulado. Não era um pedido de conto de fadas. Era um compromisso real com medo, responsabilidade e futuro. A casa continuou imperfeita. Teve dias de cansaço, discussões recaídas. Teve também aniversários simples, fotos na geladeira, bilhetes rabiscados, orações antes de dormir. A ausência de Mariana nunca deixou de doer, mas virou memória compartilhada, não mais ferida aberta. Numa noite comum, antes de apagar a luz, Miguel sussurrou: agora a gente tem alguém que fica. André ouviu da porta e sentiu os olhos arderem. Ele finalmente entendeu: família não é quem nunca erra. É quem permanece mesmo quando tudo é difícil. E foi assim, sem grandes anúncios, que aquela casa deixou de ser apenas um endereço. Virou lar. O tempo passou diferente depois disso. Não mais correndo, não mais fugindo. Passou do jeito que o tempo passa quando a gente decide viver dentro dele. A notícia se espalhou aos poucos. Antigos parceiros de negócio voltaram a ligar, curiosos, cautelosos. Alguns contratos nunca retornaram.
Outros surgiram menores, mais simples. André aceitou. Pela primeira vez, ele não mediu o valor só em cifras. Mediu em jantares juntos, em noites sem pesadelos, em risadas que ecoavam pela casa. Os meninos sentiram a mudança antes de entender. João começou a defender os irmãos na escola, mas sem brigar. Lucas leu em voz alta pela primeira vez, numa apresentação simples, a mão tremendo, o olhar buscando André na plateia. Miguel parou de colecionar pedras para o caso de precisar fugir e passou a deixá-las no jardim como quem cria raízes. Sara observava tudo com cuidado. Ainda havia dias em que acordava com medo de que aquilo fosse passageiro. Em outros, sentia um peso novo a responsabilidade de permanecer. Amar também cansa. Amar exige. E ela nunca teve uma família de verdade para se apoiar. Numa noite silenciosa, depois que os meninos dormiram, Sara sentou na varanda. André chegou com 2 canecas de café. Você também pode ir embora se um dia precisar, ele disse sem drama. Eu vou doer, mas não vou te prender. Ela sorriu triste. O que mais me assusta, respondeu, é perceber que eu não quero ir. Ele não disse nada. Só ficou ali, presente. Alguns meses depois, numa tarde simples, os meninos prepararam uma surpresa. Um cartaz torto, cheio de desenhos e letras erradas. Nossa família. 4 bonecos de mãos dadas. Um coração grande no meio. Miguel entregou o cartaz e perguntou: a gente pode ter esse sobrenome também? André sentiu o mundo parar por um segundo. Olhou para Sara. Ela chorava em silêncio. Pode, ele respondeu. Família não é só nome. Mas se quiserem, a gente constrói tudo junto. Não houve festa grande nem anúncio. Só escolhas repetidas. Dias bons e ruins. Amor com falhas. Cura lenta. E foi assim que aquela história seguiu, não perfeita, não fácil, mas verdadeira. Porque no fim, o que salvou aquela família não foi dinheiro, nem fé isolada, nem promessas. Foi algo mais simples, alguém que ficou. E alguém que aprendeu a ficar também. E talvez essa seja a forma mais silenciosa e poderosa de amor que existe. O convite chegou numa folha simples dobrada ao meio, entregue pela diretora da escola. Dia da família. Sexta-feira. Sara leu e sentiu o coração apertar. André percebeu na hora. Se for demais, a gente não vai, disse ele tentando proteger. Mas João já tinha ouvido. A gente quer ir, falou firme. Com vocês 2. Na sexta, a quadra estava cheia. Mães, pais, avós. Lucas segurava a mão de Sara com força. Miguel olhava em volta atento, como se ainda estivesse pronto para fugir. André respirava fundo, nervoso, como nunca ficou numa reunião de negócios. Quando chamaram o nome deles, os 3 meninos foram juntos até o centro. João pegou o microfone com as 2 mãos. A voz saiu tremida, mas saiu. Antes, a gente não tinha uma família inteira. A gente tinha medo, muito medo. Ele engoliu seco. Aí a Sara ficou. E o nosso pai voltou. O silêncio tomou conta da quadra. Lucas levantou um desenho, 4 pessoas de mãos dadas, uma casa torta atrás. Miguel completou baixinho. Agora a gente dorme sem medo. Sara chorava sem conseguir disfarçar. André sentiu algo se reorganizar por dentro. Não era orgulho. Era responsabilidade. Era pertencimento. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, André chamou Sara para a sala. Estava com um envelope nas mãos, simples demais para carregar algo tão grande. Eu pensei muito antes de falar isso, começou. Não quero que você fique por gratidão, nem por medo, nem por eles apenas. Ela sentou o coração disparado. Eu quero que você fique porque escolhe, todos os dias, como eu escolho ser pai deles, e parceiro seu. Ele abriu o envelope. Não havia anel caro nem discurso ensaiado. Só um papel escrito à mão. Eu quero que a gente construa isso do jeito certo. Com calma. Com verdade. Se você topar. Ficar oficialmente. Ser família. Com tudo o que isso significa. Sara chorou em silêncio. Pensou em tudo que viveu. Em todas as vezes que ninguém ficou por ela. Eu fico, disse por fim. Mas só se a gente prometer nunca desaparecer um do outro. Ele concordou emocionado. Prometo estar, mesmo quando for difícil. Meses depois, a casa ganhou novos quadros, novas rotinas, novas cicatrizes também. Não houve perfeição, houve presença. E foi assim que aquela família seguiu. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando dava errado, ninguém foi embora. O casamento foi pequeno, do jeito que tinha que ser.
Nada de igreja lotada ou convidados importantes. Só um quintal simples, cadeiras emprestadas, flores escolhidas pelas crianças e uma foto de Mariana apoiada discretamente sobre a mesa, como quem ainda fazia parte de tudo. André fez questão disso. Ela também construiu essa família, disse em voz baixa. João entrou sério, segurando as alianças com as duas mãos. Lucas veio logo atrás, nervoso, mas orgulhoso. Miguel espalhou pétalas demais pelo caminho e depois pediu desculpa, arrancando risos. Sara esperou no fundo, respirando fundo com medo e alegria misturados. Quando André a viu, não pensou em promessas bonitas. Pensou em tudo que quase perdeu. Eu não prometo ser perfeito, disse quando chegou a vez dele falar. Prometo ficar. Mesmo cansado, mesmo falhando, mesmo com medo. Sara segurou as mãos dele com firmeza. Eu prometo não salvar ninguém, respondeu. Prometo caminhar junto. E ficar quando for difícil. Os meninos aplaudiram antes do tempo. Miguel gritou, agora é oficial, e todo mundo riu chorando. A vida depois disso não virou filme bonito. Vieram doenças, contas apertadas, crises na escola, dias em que João voltou a explodir, em que Lucas se fechou, em que Miguel teve medo de dormir sozinho. Vieram discussões também. Silêncios. Cansaço. Mas ninguém saiu. André perdeu de vez alguns antigos contatos. Ganhou outros mais alinhados com a vida que agora escolhia. Passou a buscar os filhos na escola sempre que podia. Sentou em reuniões importantes com o celular desligado, mas com desenhos dobrados no bolso do paletó. Sara voltou a estudar à noite. Queria crescer sem se perder. Os meninos passaram a chamar os dois quando algo doía, não para fugir, mas para atravessar juntos. Numa noite qualquer, sem data especial, os quatro estavam jogados no sofá, vendo um filme antigo. Miguel dormiu primeiro. Lucas encostou a cabeça no ombro de Sara. João olhou para André e falou quase distraído. Engraçado. Hoje eu nem lembro como era quando a gente tinha medo o tempo todo. André sentiu os olhos arderem. Não respondeu. Só ficou ali. Porque no fim aquela história não era sobre um homem rico, nem sobre uma mulher forte, nem sobre crianças difíceis. Era sobre gente ferida que escolheu ficar. E às vezes isso é o suficiente para mudar tudo. Os anos não chegaram de uma vez. Vieram devagar, como quem aprende a entrar sem fazer barulho. A casa mudou de novo. Não por fora, mas por dentro. As paredes ganharam marcas de crescimento, riscos de altura na porta da cozinha, desenhos antigos guardados em caixas, fotos tortas presas com um imã na geladeira. Cada detalhe contava uma história de permanência. João entrou na adolescência com a mesma intensidade de antes, mas agora sabia nomear o que sentia. Às vezes ainda explodia, batia a porta do quarto, dizia coisas duras. E depois voltava, sempre voltava. Sentava na mesa, respirava fundo e dizia: foi mal. Eu fiquei com medo de perder vocês. Lucas encontrou refúgio nos livros e no desenho. Falava pouco, mas quando falava, era profundo. Um dia mostrou um caderno para Sara. Na primeira página tinha escrito: família é quando o silêncio não machuca. Miguel continuava sensível, atento a tudo. Ainda precisava de luz acesa à noite mesmo crescendo. André sentava na beira da cama como alguém que também precisava aprender a ficar no escuro sem fugir. Eu tô aqui, repetia. E isso bastava. Sara às vezes se assustava com a própria felicidade. Não por ingratidão, mas por memória. Havia dias em que o medo voltava, sussurrando que nada dura para sempre. Nessas horas, ela não escondia. Falava. E André aprendia a ouvir sem tentar consertar. Numa tarde simples, os quatro foram ao cemitério. Levaram flores para Mariana. Não houve discurso ensaiado. Só silêncio, mãos dadas e lágrimas honestas. João quebrou o silêncio. Ela ia gostar da gente. André fechou os olhos. Eu acho que sim, respondeu com a voz firme pela primeira vez ao dizer o nome dela. Na volta passaram numa padaria pequena. Riram de coisas bobas. A vida seguia. Nada ali era perfeito. Ainda havia falhas, cansaço, dias em que tudo parecia demais. Mas havia algo que nunca mais faltou: alguém ficando, alguém voltando, alguém escolhendo.
E foi assim que aquela história seguiu, sem grandes viradas, sem milagres visíveis. Só com decisões repetidas, amor imperfeito e presença constante. Porque no fim, a maior herança que André deixou para os filhos não foi dinheiro nem sobrenome. Foi a certeza silenciosa de que acontecesse o que acontecesse, eles não estariam sozinhos. E isso muda uma vida inteira. O primeiro grande susto veio numa madrugada silenciosa demais. Sarah acordou com um barulho seco no corredor. Não era grito, não era choro. Era aquele silêncio estranho que ela aprendeu a respeitar. Levantou rápido. André veio logo atrás. Encontraram João sentado no chão, encostado na parede, o rosto molhado de lágrimas que ele tentava esconder. Eu sonhei que vocês iam embora, disse sem levantar a cabeça. Igual antes. André sentou no chão com ele. Não disse que era bobagem, não prometeu o impossível. Às vezes o medo volta, falou baixo. Mas agora a gente fica acordado junto até ele passar. Ficaram ali os três até o corpo do menino relaxar. Lucas apareceu na porta em silêncio. Miguel veio depois arrastando o cobertor. Ninguém voltou a dormir. Fizeram chocolate quente às 3 da manhã e falaram de coisas simples. A casa respirou de novo. Os desafios não sumiram com o tempo, só mudaram de forma. João começou a questionar tudo. Lucas enfrentou o mundo com inseguranças novas. Miguel sofreu com despedidas pequenas, uma professora que mudou de escola, um amigo que se mudou de bairro. Cada mudança ainda doía mais do que parecia normal. E André percebeu algo importante curar, não era apagar o passado. Era aprender a caminhar com ele. Sarah também enfrentou fantasmas antigos. Às vezes se sentia culpada por estar feliz. Outras vezes cansada demais para ser forte. Numa dessas noites confessou, eu tenho medo de não dar conta. André segurou a mão dela. A gente não dá conta sozinho. É por isso que existe família. Meses depois, João trouxe um bilhete da escola. Precisava escrever sobre quem me ensinou a ficar. O texto era curto, torto, direto. Antes eu gritava para ver se alguém voltava. Agora, eu não preciso mais. Sarah chorou em silêncio. André guardou o papel na carteira. A vida seguiu com tropeços, ajustes e muito aprendizado. Não houve grandes conquistas externas, capas de revista ou aplausos. Houve algo mais raro, constância. E foi assim que aquela família seguiu crescendo. Não blindada da dor, mas fortalecida pela presença. Porque quando alguém aprende que não precisa mais gritar para ser visto, o mundo muda de tamanho. E aquela casa que um dia foi vazia demais agora era cheia do que realmente importa. O tempo passou mais uma vez e trouxe com ele perguntas que não cabiam mais em colo. João estava com quase 15 anos quando chegou em casa mais quieto do que o normal. Largou a mochila no chão, foi direto para o quarto e fechou a porta. André percebeu na hora. Não bateu. Esperou. Mais tarde sentou ao lado dele, na cama em silêncio. Na escola perguntaram quem é minha mãe de verdade, João disse sem olhar. Eu congelei. Sarah ouviu da porta, o coração apertado. Aquela pergunta nunca tinha ido embora de verdade. Só tinha ficado guardada. André respirou fundo. E o que você sentiu? Confusão, respondeu João. Porque eu sinto falta de alguém que eu nunca conheci. E medo de perder quem ficou. Sarah entrou devagar. Sentou no chão como fazia anos atrás. Você não precisa escolher, disse. Amar uma não apaga a outra. Naquele dia falaram de Mariana com mais calma do que nunca. Das fotos antigas, do sorriso dela, do amor que existiu antes da dor. Lucas fez perguntas baixinho. Miguel ouviu atento. Pela primeira vez, Azózia, a ausência ganhou contorno, não mais um buraco. Os desafios cresceram junto com eles. João começou a testar limites. Lucas quis se isolar mais. Miguel passou a questionar tudo com medo de mudanças que a adolescência trazia. Sarah e André erraram. Discutiram. Cansaram. Houve dias em que o medo antigo tentou voltar. Mas algo era diferente agora, ninguém fingia que estava tudo bem. Eles falavam, choravam, voltavam. Numa noite qualquer, sem clima especial, João apareceu na sala e falou. Eu sei que vocês não me prometeram nunca ir embora, mas eu precisava ouvir de novo. André levantou do sofá, segurou o rosto do filho com cuidado.
A gente não promete o futuro, disse. A gente promete o agora. E hoje eu tô aqui. Sara completou. E amanhã a gente escolhe de novo. João assentiu. Aquilo bastou. Anos depois, quando alguém perguntava qual foi o momento em que aquela família se resolveu, ninguém sabia responder. Porque não houve um dia mágico. Houve muitos dias comuns. E foi isso que salvou tudo. Não a ausência da dor, mas a decisão constante de atravessá-la juntos, de ficar, de voltar, de escolher todos os dias ser família. O momento chegou sem aviso, como quase tudo que realmente importa. Foi numa manhã de sábado que Lucas apareceu na cozinha com um envelope na mão. Tremia levemente. André estava fazendo café. Sara cortava frutas. Miguel mexia no celular distraído. João ainda dormia. Chegou Lucas, disse colocando o envelope sobre a mesa. O resultado: silêncio. Lucas sempre foi o mais quieto, o que guardava tudo por dentro. Sonhava em estudar artes visuais fora do estado. Nunca falou alto sobre isso, talvez por medo de ir longe demais. André pegou o envelope, mas não abriu. Empurrou de volta. É seu. Lucas respirou fundo, abriu com cuidado e leu. Os olhos encheram de lágrimas. Eu passei. Sara levou a mão à boca. André sentiu o peito apertar. Miguel pulou da cadeira. Passou onde? Bolsa integral. Em outra cidade, Lucas respondeu com a voz falhando. Se eu quiser, eu vou embora em 2 meses. A alegria veio misturada com um medo antigo pesado. Ninguém disse vai ser difícil. Ninguém perguntou e a gente. André se levantou, abraçou o filho. Isso é grande, disse, e a gente dá conta. Mais tarde, João acordou e soube da notícia. Ficou quieto demais. À noite, chamou Sara no quarto. Ele vai embora. E se todo mundo for? Sara sentou na cama. Ir não é desaparecer, respondeu. E ficar também é voltar mesmo de longe. Os meses passaram rápidos. Houve preparativos, listas, despedidas pequenas. Lucas oscilava entre empolgação e culpa. No dia da viagem, a mala parecia grande demais para aquele menino que um dia mal falava. Na rodoviária, ninguém fez discurso. Só abraços longos. André segurou Lucas pelos ombros. Você não está fugindo, está indo viver. E a gente continua aqui. Lucas chorou. Promete. Prometo estar, André respondeu. Sempre. Quando o ônibus partiu, o vazio apareceu. Dói quando alguém vai mesmo quando é para algo bom. João ficou mais calado por dias. Miguel dormiu com a luz acesa outra vez. Sara sentiu o medo antigo bater. Mas o telefone tocou na primeira noite. Mensagem simples. Cheguei. Amo vocês. E ali eles entenderam algo novo. Família não é sobre nunca se separar. É sobre saber que não importa a distância, sempre existe um caminho de volta. E isso mais uma vez foi suficiente. A casa nunca voltou a ser silenciosa de verdade, mas aprendeu a lidar com os vazios. Com Lucas longe, os fins de semana ficaram diferentes. Menos pratos na mesa, menos barulho no corredor. João tentou ocupar mais espaço como se quisesse preencher o que faltava. Miguel ficou mais grudado, perguntando horários, confirmando planos. Sara percebeu rápido. O passado ainda sussurrava quando algo mudava. André também sentiu. Às vezes entrava no quarto de Lucas só para arrumar algo que não precisava. Um caderno esquecido, um livro torto na estante. Não era saudade simples. Era o medo antigo de perder de novo. Um domingo à noite, João falou o que ninguém dizia quando Lucas saiu. Eu achei que a gente ia desmoronar. Sara sentou ao lado dele. E não desmoronou, respondeu. Porque agora a base é outra. Alguns meses depois, Lucas voltou para uma visita rápida. Trouxe histórias, cansaço, olhos mais firmes. Sentaram todos no chão da sala como nos velhos tempos. Miguel dormiu encostado nele. João observava em silêncio, mas sem o aperto de antes. Na despedida, João abraçou o irmão e falou baixo. Vai, mas volta. Lucas sorriu. Sempre volto. A vida seguiu. João cresceu. Miguel cresceu. Vieram escolhas, erros, recomeços. André envelheceu com mais rugas e menos pressa. Sara aprendeu a descansar sem culpa. A família mudou de forma, mas não de essência. Numa tarde comum, anos depois, André encontrou um velho papel dobrado na carteira. O texto que João escreveu na infância. Antes eu gritava para ver se alguém voltava. Agora eu não preciso mais. Sentou na varanda, o papel nas mãos, os olhos marejados. Sara se aproximou. O que foi? Ele mostrou o papel.
Isso foi tudo. Ela sorriu emocionada. Foi só a gente ficando. Naquele dia, André entendeu algo que nunca entrou em planilha nenhuma. O maior sucesso da vida dele não tinha nome, nem valor, nem aplauso. Tinha rosto. Tinha história. Tinha permanência. E quando alguém perguntava como aquela família deu certo, a resposta nunca vinha pronta. Porque não foi de uma vez. Foi aos poucos, no cansaço, no medo, no amor imperfeito. Foi ficando. E às vezes isso é tudo o que a vida pede da gente. O ciclo se fechou de um jeito simples, quase silencioso, como tudo que realmente importa. Foi numa tarde comum que o telefone tocou. André atendeu sem pressa, sentado à mesa da cozinha. Do outro lado da linha, a voz de João soou diferente, mais firme, mais adulta. Pai, eu passei. André demorou um segundo para entender. Passou onde? Na faculdade, aqui mesmo. Eu decidi ficar. O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio. Sara levou a mão ao peito. Miguel sorriu largo, como se aquilo confirmasse algo que ele sempre soube. André fechou os olhos por um instante. Não de alívio, mas de gratidão. João estava crescendo e ainda assim escolhendo voltar todos os dias. Naquela noite fizeram um jantar simples. Lucas participou por chamada de vídeo, rindo, contando novidades. A mesa estava diferente de novo, mas completa à sua maneira. Cada um ocupando o próprio lugar, sem medo de perder espaço. Mais tarde, João ficou sozinho com André na varanda. Eu sei que um dia vou embora também, disse. Mas agora, eu quero aprender a ficar mais um pouco. André assentiu. Ficar também é uma escolha corajosa. Miguel, agora quase um adolescente, já não precisava de luz acesa toda noite. Ainda assim, às vezes aparecia no quarto do casal só para dizer boa noite. Sara entendia. Algumas marcas não somem. Elas só aprendem a descansar. O tempo passou. Vieram formaturas, visitas, despedidas pequenas e reencontros cheios. A casa seguiu mudando como sempre. Mas nunca mais voltou a ser um lugar de medo. Num domingo tranquilo, Sara encontrou uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, desenhos infantis, bilhetes, pedras guardadas por Miguel, o texto torto do João, fotos dos primeiros dias juntos. Sentou no chão, emocionada. André se aproximou. A gente atravessou muita coisa, disse ela. Ele sorriu. E ainda estamos aqui. No fim, não houve um grande encerramento. Nenhuma frase final perfeita. Só a vida seguindo com gente que aprende e erra cansa. Mas permanece. Porque aquela história nunca foi sobre dinheiro nem sobre dor apenas. Foi sobre pessoas quebradas que escolheram ficar umas pelas outras. E talvez seja isso que transforma uma casa em lar. Não o que começa bonito, mas o que insiste em continuar. O tempo seguiu como sempre segue, mas agora sem pressa. A casa já não tinha brinquedos espalhados pelo chão, nem desenhos novos na geladeira. Tinha histórias. Risadas que surgiam do nada. Silêncios confortáveis. André gostava de sentar na varanda no fim da tarde e ouvir os sons simples da vida acontecendo. Passos, vozes, portas abrindo e fechando. Presença. Sara passava por ele às vezes, segurava sua mão sem dizer nada. Eles aprenderam que nem todo amor precisa de explicação. João estudava, Miguel crescia com mais coragem. Lucas ligava sempre que podia. Cada um seguindo o próprio caminho, mas sabendo exatamente onde era a casa. Numa dessas tardes, André pensou em quem ele foi. Um homem que tinha tudo menos tempo, menos coragem de sentir, menos disposição para ficar. E entendeu que nada do que construiu no passado teria valor se ele não tivesse parado para ouvir o choro dos filhos, o silêncio deles, o medo que gritava sem palavras. Sara não salvou aquela família sozinha. Ela apenas fez algo raro, ficou quando era mais fácil ir embora. E isso ensinou André a fazer o mesmo. Às vezes o que cura não é dinheiro, nem técnica, nem grandes discursos. É alguém que escolhe ficar. Alguém que aparece todos os dias mesmo cansado, mesmo com medo. Família não é perfeição, é permanência. É voltar, é escolher de novo. Se essa história tocou, você pense quem ficou por você, ou melhor, por quem você pode ficar hoje. E agora eu quero saber de você. O que essa história te fez sentir? Você já viveu algo parecido? Deixe seu comentário, curta o vídeo
e se inscreva no canal para mais histórias reais humanas e emocionantes como essa. Às vezes uma história não muda o mundo, mas muda alguém.